para quem é humilde, para quem não se sente maior e nem melhor do que ninguém, para quem tem no coração essa humildade verdadeira que Jesus vai citar aqui como uma criança. Então é preciso nós entendermos isso, olharmos para as crianças. Criança não vai ficar aborrecida com uma outra e vai dizer, olha, nunca mais quero te ver, e não volta mais, coisa nenhuma. Na mesma hora que falou, passou 10 minutos, 20 minutos, já está brincando novamente. Então nós precisamos estar atentos a isso. Jesus vai falar sobre isso aqui. Eu quero que os irmãos olhem para esse texto com cuidado, porque o versículo 4 vai dizer, olha, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, quando Jesus trata desse assunto da humildade, se eu e você não aprendermos isso, se como igreja de Cristo nós não aprendermos isso, nós nunca vamos alcançar os céus. Jesus vai dizer algo aqui que é uma das maiores riquezas, uma das maiores dádivas de alguém que queira entrar no reino dos céus, porque ele vai dizer, ele que vai dizer, eu sou manso e humilde de coração. E por Jesus ser manso e humilde de coração, o próprio Pai vai colocar, e a Bíblia Sagrada vai dizer isso, a ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes. Então, por Jesus ser esse humilde de coração, ele vai ser colocado como sobre todos. E aí a Bíblia vai estar nos ensinando, seja humilde, que você vai ser no reino dos céus o maior. Quanto mais humilde, não é nesse reino aqui, meu irmão. Aqui você pode conquistar muitas coisas, aqui você pode chegar a lugares altos, mas no reino dos céus só vai conquistar quem é humilde. Não adianta, Deus vai estar nos sondando o coração e vendo. E muitas pessoas se enganam com isso. Tem um nome, é aquilo que Jesus falou. Como essas pessoas têm um nome, né? Senhor, eu preguei tua palavra, expulsei demônios, curei, fiz maravilhas no seu nome, e eu sou o cara. Alguns vão saber, eu sou. E Jesus vai dizer, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Então, o que faltou neles? Humildade, para reconhecer o quê? Jesus vai dizer, Jesus fala, porque vocês praticam iniquidades, pecados, escondem tudo isso. Não se humilham, não pedem perdão, não andam conforme a minha palavra e querem alcançar, não vão alcançar. Então é por isso que você precisa se entender. Ninguém está fora dessa submissão diante de Deus. A Bíblia fala que a lei encerrou todos debaixo do mesmo pecado, do mesmo erro. E por isso que Deus precisou enviar Jesus para morrer no nosso lugar. Então a Bíblia Sagrada vai dizer, aquele que se fizer humilde como uma criança, humilde. E essa humildade, queridos, ela nos leva a reconhecer quando erramos. Aleluia, é verdade. Ela nos leva a pedir perdão quando falhamos. Ela nos leva a tudo isso. Mas quem de fato não guardar essa humildade, vai errar. Vai estar cada vez mais longe daquilo que é o reino dos céus. O reino dos céus é um lugar onde vai habitar aqueles que forem humildes, não de aparência. E tem muita gente que se engana com isso. Se veste como pobre, como alguém muito simples, né? Muita gente pensa que a aparência revela humildade, coisa nenhuma. Deus olha no coração. Verdade, Jesus falou, eu sou manso e humilde de aparência, não, de coração. Quem olhava para Jesus nem percebia mansidão nem humildade nele. Porque se você olhasse para Jesus de certa forma, você não ia perceber essas coisas. Que na realidade, quando Jesus quis falar, em muitas ocasiões, alguns iam ter ele até como muito bravo e muito até ignorante. Porque quando ele chega para a própria mãe dele, ele fala, o que eu tenho contigo, mulher? Quando ela vai ir até ele e dizer, olha, acabou o vinho. E ela vai falar numa palavra tão doce, e você vê que a palavra de Jesus não parece ser doce. Parece uma palavra de alguém até, de um filho até arrogante. O que eu tenho contigo, mulher? Não chama nem de mãe. E aí ela sai, ó, faça tudo que ele vos disser e tal, sai humildemente. Então Jesus às vezes vai parecer, mas isso não diz respeito a nós julgarmos aquilo que é aparência. Porque Deus está olhando o nosso coração. E se ele encontra, muitas pessoas não entendem isso, meu. Mas existe um segredo aqui. Muitas pessoas alcançam posições elevadíssimas. E alguém fica, mas como? Por quê? Porque Jesus muitas vezes encontra em corações que eu e você não encontramos a humildade, a mansidão. É por isso que Moisés também foi um dos maiores.
porque a Bíblia fala que na terra não se encontrou ninguém manso como era Moisés. São qualidades que agradam a Deus. E aí você vai ver manso como matou um soldado, mas Deus encontrou mansidão ali. Mansidão por quê? Porque Moisés sofria tantas perseguições, tantas situações e mantinha equilíbrio. Não se desequilibrava facilmente. Ele mantinha equilíbrio debaixo de uma pressão de todos os lados. Então, quando você olha a palavra de Deus e o próprio Jesus dizendo: eu sou manso e humilde de coração, e Jesus ensinando os discípulos: se vocês não se fizerem humildes como essa criança. Então, a humildade, ela tem um galardão muito grande, muito grande. E tem muita gente que não entende isso ou não reconhece isso. Eu já vi algumas cenas interessantes de alguns jovens que logo quando entram pelo caminho de consagração da obra de Deus, ou seja, são separados, enfim, como diáconos, e alguns até vão até mais cedo como pregadores, pastores, logo se ensoberbecem, logo se acham muito grande, maior do que os outros, e aí começam a falar até com certa arrogância, e aí você vê a queda onde vai dar. Então é preciso, e às vezes Deus permite isso também. Deus permite a alguns e Ele dá corda, para que a própria pessoa veja, os outros também enxerguem o orgulho que existe ali. E aí a pessoa Deus vai dando corda, e vai subindo, subindo, a pessoa um tombo tão grande que vai parar lá embaixo. E aí você vai ver alguns personagens, inclusive está saindo aí alguns comentários até sobre Deus guarde ele, ore por ele, sobre Tales, né? Falando arrogantemente algumas coisas, e Deus guarde ele, Deus tem misericórdia dele. Mas enfim, então o que Jesus está olhando para mim e para você é o coração. O que tem dentro do seu coração? O que está aí guardado? É humildade? É mansidão? Você pode agir como uma criança que fica ofendido num dia do outro, já está liberando perdão? Irmãos, isso talvez faça parte da minha natureza, não sei, mas eu tenho isso comigo. Independente do que me faça, já estou pronto a perdoar. O perdão por mim já é dado literalmente antes até da pessoa pedir. Pode fazer. A minha esposa às vezes até me chama a atenção, mas é uma atitude minha. Isso já, não sei se é natural meu, não sei porque se eu aprendi isso, mas já sou assim. Dificilmente guardo ofensa de ninguém, guardo mágoa de ninguém. Então, que Deus me dê graça para buscar ter esse coração humilde, porque também não me julgo assim em nada perfeito. Espero que Deus me ache nesse sentido, como Ele está dizendo dessa criança humilde, que Ele me ache a mim e a você desta forma. Mas eu conheço algumas pessoas que colocam um monte de norma. Para me conceder perdão, fulano tem que fazer desse jeito, tem que agir assim, tem que isso, tem que aquilo outro, tem que nada. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória ao teu nome. Basta que alguém queira se lançar aos pés dizendo: eu me arrependo do que fiz. Então, quando nós olhamos para esse texto, eu quero caminhar com vocês dentro dele, porque é um estudo que precisaria horas, mas nós vamos caminhar um pouco dentro dele. E aí eu quero falar sobre duas situações de uma criança. Duas situações. Por um lado, uma criança tem uma qualidade que Jesus vai destacar aqui: aquele que não for humilde como essa criança. Então, ser humilde como uma criança vai te trazer um galardão nos céus que será muito grande. Aí a Bíblia vai falar sobre a humildade da criança, mas também vai falar da fragilidade. Eu quero que você note essa fragilidade aí. Eu quero que você leia comigo capítulo 18 de Mateus. Você que chegou agora aí, por favor, caminhe comigo dentro da Bíblia Sagrada. Capítulo 18 de Mateus, eu vou ler o 4 a seguir, diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Então vamos meditar um pouco nesses textos de Jesus. Ele está dizendo: aquele que receber uma dessas crianças vão receber a mim mesmo. Aqui nós estudamos, se você for estudar a palavra com cuidado, escândalo, a raiz dessa palavra vem do erro e de pecado. O escândalo é produzido por erro e por pecado. Mas também a Bíblia Sagrada diz que o escândalo vem pelo falar.
vamos entender isso, se der para chegar até o fim, nesse texto hoje. Então você escute com atenção que Jesus primeiro ele vai dizer: não impeça que nenhuma criança chegue até mim. Essa palavra criança, essa palavra também escandalizar, se você for estudar com mais cuidado, você vai ver que escandalizar tem a ver com melindragem. Talvez eu tenha falado a palavra certa, melindragem. O que é isso? Melindroso. É aquela pessoa que você toca e logo fica ferida. Mexe logo, se assusta, se espanta, se escandaliza. Então uma criança tem a ver com esse tema de Jesus. Quando ele fala, aquele que escandalizar, por quê? Porque uma criança tem essa fragilidade, tem a qualidade de ser humilde, mas também tem essa facilidade de escandalizar-se. Então quando você pega uma criança e age de uma forma para tocar naquilo que ele é frágil ou melindroso, vai estar escandalizando, vai estar trazendo um certo pavor, né? Uma certa situação de medo, até mesmo de querer fugir de uma situação. Então uma criança ela age dessa forma, qualquer situação está deixando ela desequilibrada. E aí quando Jesus fala de escandalizar, você vai, note a palavra do Senhor Jesus, e aí eu quero que você preste atenção com cuidado, que ele vai dizer assim, ó, versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos, e diz assim, é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Em outra tradução vai dizer, ai daquele por quem vem o escândalo. Então às vezes uma pessoa erra e falha, e aquele pecado pode ser resolvido de uma forma um pouco mais amena. Mas alguns têm prazer de pegar aquilo, multiplicar e espalhar, e criar um escândalo muito maior do que aquilo realmente é. Então quando a Bíblia Sagrada trata desse assunto, ela vai estar mostrando para nós, Jesus vai estar mostrando para nós como agir diante de criança. E esse tema que Jesus usa, criança, não é apenas criança fisicamente falando, é criança também no nível espiritual. Então quando se fala de criança, aqui tem dois sentidos. Físico, essa criança que, 4, 5 anos, essa criança literalmente falando. E o espiritual, que é a criança falando no sentido que ainda não tem maturidade espiritual, como o próprio Paulo falou. Eu já passei açoites, perseguições, traições, Paulo sofreu tudo, mas não deixou de servir a Jesus por nada. Nada escandalizava Paulo. Paulo foi de todas as sortes perseguido, maltratado, mas nada escandalizava. Agora imagina uma criança, imagina um novo convertido que chega na igreja e logo, olha, você vai ser preso porque é crente, você vai levar a sua, vocês certamente não vai suportar a pressão de ser cristão. Mas Paulo, como tinha experiência, já tinha convivência com Deus, já tinha essa experiência da maturidade, ele vai suportar tudo isso. Então quando uma criança espiritualmente falando se escandaliza, e aí qualquer um de nós podemos escandalizar uma criança, naquilo que falamos, naquilo que dizemos, Quantas não são as pessoas que se assustam, até mesmo com doutrinas que são costumes ou que não tem nada a ver com a igreja de Deus, Alguém chega e é como uma criança que precisa ainda ser alimentada, e a Bíblia fala sobre o leite, alimentada com leite. E aí a pessoa quer dar carne. Olha, você tem que orar, olha, você tem que fazer isso, olha, se você não jejuar. A pessoa não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem o que é servir a Deus. E aí já fica assustada com tanto fardo. Como Jesus falou, olha, vocês lançam fardo sobre eles e vocês não querem nem tirar com o dedo, nem carregar. Então são situações delicadas. E aí a Bíblia vai falar, cuidado para não escandalizar com destes pequeninos. E ai daquele por quem vem o escândalo. Por quem que vem o escândalo? Então eu preciso olhar isso com cuidado. Por quem vai vir? Eu quero que os irmãos caminhem comigo dentro da Bíblia Sagrada, porque quando a Bíblia fala sobre esse tema, nós precisamos entender que todo esse capítulo de 18 está falando sobre isso. Jesus começa narrando aqui, mas ele vai com esse mesmo texto até o fim. Então é bom nós percebermos alguns textos aqui separados. Eu não vou poder minuciosamente falar sobre todos eles, mas olha o que diz lá no versículo 15. Ele segue no mesmo tema, ele está se dirigindo em todo o mesmo tema. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão.
Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil, cobrador de imposto. Então olha como Jesus trata. Se você pegar o capítulo 18, Jesus, todo esse capítulo é ele que está falando. Todo esse capítulo é Jesus ensinando. Aleluia. Ele começa lá no início e vai até o final do capítulo. É palavra dele. E ele segue dentro do mesmo tema. Então ele está dizendo, olha, se alguém ofendeu você, não saia por aí falando. Vá à pessoa que te ofendeu. Mas muitas pessoas erram nisso. E por falarem de A ou de B, acham que estão arrebentando, quando na realidade estão trazendo sobre si consequências que só o futuro vai dizer. Então quando você vê que algum dos seus irmãos pecou contra você, vai até ele, diz a Bíblia, não eu, é Jesus falando. Vai até ele e sozinho, e repreende. E fala, olha, você errou nisso, você deveria ter feito assim. Você vai conversar com o seu irmão. Se ele não te ouvir, e aí já vem a arrogância do outro, e aí é que Jesus vai começar a te liberar dessa situação. Então o camarada errou com você, falhou com você, você vai a ele. Ele não quis te ouvir. De nada, não quer nem saber, né? Corta você, não quer nem te ouvir. Você vai levar mais uma testemunha. Olha, eu fui até fulano, tentei resolver o problema, não consegui, você pode comigo? Posso, vamos lá. Não ouviu você, não ouviu o testemunho que você falou, leve para a igreja. Não quer ouvir a igreja, considera o quê? Então esse aí ele não tem cuidado com a igreja, ele não quer nada, ele quer mais saber de nada, ele quer mais é que a coisa se torne escândalo mesmo, não está nem isso para se consertar. Então a Bíblia está dizendo isso. A maneira como devemos tratar as situações, para não trazermos escândalos, para não ferirmos crianças espirituais, para não estarmos agindo de uma forma que venha trazer transtornos para a casa de Deus, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus e para outros que estão se chegando ou querem se chegar. Então, por causa desses erros, e aí a Bíblia Sagrada, ela trata isso, Jesus trata isso com cuidado. Por quê? Por causa desses erros. E eu estive lendo um livro de um pastor americano, e ele dizendo, olha, a nossa igreja passou por uma situação muito delicada, porque por causa de pessoas imaturas que participaram do ministério e foram falar coisas particulares do ministério para pessoas não cristãs e criaram um transtorno, um problema muito sério. É mais ou menos isso, né? Nós vemos até aquela confissão ali que o padre recebe, enfim, algo ali particular entre o padre e a pessoa que vai confessar. Tem que se ter, ou precisa se ter um cuidado muito grande com tudo isso. Olha o que diz lá em Lucas 17, abre a sua Bíblia. Só vou dar um pulinho lá e volto aqui novamente. Lucas 17. Diz assim, olha, disse Jesus aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então veja aqui, o que Jesus está tratando, como é a nossa atitude diante de alguém. Pecou contra ti, repreende. Se arrepender, o perdão só é dado para quem se arrepende. Então, se alguém é orgulhoso, vai carregar o escândalo sobre si. O problema vai ficar sobre aquela pessoa. E Jesus está dizendo, ai daquele por quem vem o escândalo. É por isso que ele está falando de humildade. Porque quando uma pessoa erra e falha, e alguém repreende, diz a Bíblia Sagrada, foi Paulo quem disse, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então, se é verdade, se você, eu, seja quem for, errou, se humilha, conserta. É o caminho que a Bíblia orienta por nós para nós passarmos. Então a Bíblia vai dizer lá em Lucas, olha, se você repreendeu o seu irmão e ele se arrependeu, perdoa-lhe. Ah, mas não se arrependeu. É arrogante. Que nada, você tem nada a ver com a minha vida, que isso, que aquilo outro. Se levanta, se coloca em outra posição. Então isso aí vai ficar sobre a própria pessoa, até o dia do juízo. Então a Bíblia Sagrada vai estar nos ensinando que a partir do momento
que você se arrepende, se humilha, que você reconhece teu erro, de você já partiu, já não é mais sobre você que vai estar o escândalo. Agora, você está perdoado, você já está refeito diante de Deus. Mas agora, quem agiu pedindo a você que se consertasse? De repente, alguém que saiba do seu problema, vai pegar aquilo agora e vai espalhar. E vai fazer, aí a Bíblia vai falar, ai dos maledicentes, dos maldizentes. A Bíblia vai falar várias situações sobre isso. Então a pessoa pega aquilo que já foi resolvido e vai levar para outros. A Bíblia fala, ai daquele por quem vierem os escândalos. Então a pessoa já está consertada e perdoada. O escândalo já não está mais sobre aquele, vai estar sobre aquele que vai sair e divulgar. Então é preciso olhar para a Bíblia com muito cuidado. Se você é humilde como uma criança para reconhecer seus erros, o perdão de Deus já está sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Se você não se humilha, se você não se conserta e não reconhece, isso vai ficar sobre você como um peso eterno. E se você reconhece e se conserta, e alguém vai falar ainda sobre isso, ai daquele que falar, ai daquele que trazer escândalo sobre uma coisa que já foi resolvida. Então, dentro da Bíblia Sagrada, Jesus trata isso com muito cuidado. E aí eu quero só ler novamente aqui. Versículo 17 e 18, Mateus 18, vai dizer assim, e se não ouvir a igreja, se não as ouvir, diz a igreja, e se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Aí Deus dá essa direção para nós, essa autoridade para a igreja, para os membros da igreja, para os obreiros. Aí capítulo 18 vai dizer, olha, em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus está tratando o mesmo assunto. Então existe uma pessoa orgulhosa que não se submete à liderança, à autoridade, que não se arrepende, que não se conserta, que não se humilha e vai agir à sua maneira. Então não ouve, primeiro, aquele que foi lá pedir para consertar-se, leva o testemunho e não aceita, leva a igreja e não aceita. Aí a Bíblia está falando, olha, se você decidir acerca dessa pessoa, qualquer coisa que a igreja decidir ou ligar na terra, será ligado no céu. Então, quando a Bíblia Sagrada fala sobre isso, Jesus está tratando o mesmo tema, veja isso com cuidado. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, se não vos ouvir, versículo 17, considera-o como gentil e cobrador de impostos. O gentil era simplesmente um pecador e o cobrador de impostos é simplesmente um ladrão. Então Jesus está dizendo à igreja, se essa pessoa não se consertar, não se humilhar, se essa pessoa não se chegar a Deus humildemente, despreze. Aí a Bíblia está falando, aquilo que ligar na terra será ligado. Então se essa pessoa foi desprezada pela igreja porque ela não se arrepende, porque ela não se humilha, porque não reconhece o erro, se ela foi desprezada pela igreja, também vai ser desprezada pelos céus. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Considera-o como como um gentil, desprezo, porque aquilo que você ligar na terra, você chegar na terra, será ligado no céu. Então Jesus está seguindo aqui uma sequência dentro de um mesmo estudo, para trazer para nós a nossa atitude que devemos ser. Não podemos estar diante da verdade e não reconhecer os nossos erros. Até onde você errou, até onde você fez, o que você fez de errado? Foi isso? Foi. Realmente errei até aqui. Então, olha, me perdoe, conserte a sua situação, a sua vida, se humilha, reconhece. Agora, a verdade está clara. Errou até onde? Errei até aqui. Mas não quer se humilhar. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser e vai fazer mesmo. E até Deus não vai ter nada com a sua vida nem com a vida de quem não se humilha. Então Jesus está ensinando o princípio da humildade através de uma criança. De uma criança que briga, chora, bate na outra. 10 minutos depois já estão brincando, sorrindo, se abraçando, brincando, se beijando, já estão em amizade novamente. Jesus está ensinando, seja como uma dessas crianças, capaz de perdoar, capaz de se arrepender, capaz de não propagar aquilo que fez. Uma criança briga com a outra e não sai por aí falando para todo mundo. Briga com a outra daqui a pouquinho e elas mesmas se consertam lá. E a mãe e o pai não sabem nem o que aconteceu às vezes lá. Pergunta, não sabe nem explicar direito o que aconteceu. Mas elas mesmas se acertam entre elas. E é essa a visão de Jesus para todos nós.
Só que muitas pessoas não atentam para isso. Então Jesus está tratando da situação do perdão, da humildade, da maneira como devemos proceder. Todos têm direito a perdão, todos. Mas o perdão só é dado a quem se arrepende. A quem